Dentro de Attack on Titan, existem criaturas tão poderosas que conseguem mudar o destino do mundo inteiro. Alguns destroem muralhas com um único golpe, outros controlam exércitos, esmagam cidades ou simplesmente transformam pessoas em monstros. Mas entre todos eles, existem apenas 9 verdadeiros titãs, os chamados titãs primordiais. Então hoje, nós vamos descobrir quais são os titãs mais fortes de Attack on Titan. Em nono lugar está o Titã da Carroça. O Titã da Carroça de Pieck é, sem dúvida, o mais fraco dos 9, mas vem com várias vantagens. E, sinceramente, muita gente subestima esse titã só porque ele não parece intimidador como os outros. Mas durante a guerra, ele se torna uma verdadeira máquina de suporte. Diferente da maioria dos titãs, o Carroça anda sobre 4 patas. Pieck frequentemente carrega grandes estruturas em suas costas, que transportam tanto pessoas quanto armas. Enquanto outros transformadores precisam sair do corpo depois de algum tempo por causa do desgaste físico, a Pieck consegue permanecer transformada por períodos gigantescos sem quase demonstrar cansaço. E é exatamente isso que torna esse titã tão perigoso. Canhões, metralhadoras, suprimentos, soldados, tudo pode ser carregado nas costas dele. Em várias batalhas, o Titã da Carroça literalmente muda o rumo do combate, servindo como transporte militar em alta velocidade. A resistência do Titã da Carroça é praticamente ilimitada, permitindo que ele corra em alta velocidade sem que Pieck experimente qualquer tipo de exaustão. O que já é algo absurdo por si só. Na 8ª posição está o Titã da Mandíbula. E esse aqui parece um animal completamente fora de controle. Entre todos os 9 titãs, ele é um dos menores, mas compensa isso com velocidade extrema e um poder de destruição absurdo. O maior trunfo do Titã da Mandíbula está justamente na sua boca e nas suas garras. As mandíbulas desse monstro conseguem atravessar praticamente qualquer material, até mesmo o cristal endurecido do Titã Martelo de Guerra, algo que quase nenhum outro titã conseguia destruir. E por ser tão pequeno e ágil, ele consegue se movimentar de maneira extremamente imprevisível durante o combate. Enquanto titãs maiores dependem de força bruta, o Mandíbula parece um predador atacando em velocidade máxima. Ymir já tinha mostrado parte desse potencial antes, e depois Porco transforma esse titã numa máquina ainda mais agressiva. Mas tudo muda completamente quando Falco herda esse poder. Por causa do fluido espinhal do titã bestial presente no corpo dele, o Titã da Mandíbula sofre uma mutação inesperada. E então surge algo que ninguém imaginava ver. Um titã capaz de voar. Durante a batalha final contra Eren, essa habilidade se torna absolutamente crucial. Em 7º lugar está o Titã Colossal. E provavelmente esse é o titã mais icônico de toda a obra. Foi ele quem apareceu pela primeira vez acima das muralhas no início do anime. E só aquela cena já foi suficiente para traumatizar praticamente todo mundo. O Titã Colossal é gigantesco. Seu tamanho ultrapassa facilmente qualquer titã comum, fazendo ele parecer uma verdadeira catástrofe ambulante. Mas o mais assustador nem é a altura, é a transformação. Porque toda vez que o portador do Colossal se transforma, acontece uma explosão monstruosa. Uma onda de choque tão poderosa que parece uma bomba nuclear detonando no meio do campo de batalha. Bertolt utiliza isso de forma devastadora durante a série. E depois Armin também mostra o verdadeiro potencial desse poder. Só a transformação já consegue destruir cidades inteiras instantaneamente. E além disso, o Colossal ainda libera quantidades absurdas de vapor superaquecido. Isso impede praticamente qualquer inimigo de chegar perto dele sem ser queimado vivo. O problema é que um poder tão gigantesco também consome energia muito rapidamente. Mesmo assim, quando o Titã Colossal aparece, a batalha praticamente acaba no mesmo instante. 6. O Titã Martelo de Guerra. O Titã Martelo de Guerra só aparece mais tarde na história, mas rapidamente prova ser um dos mais perigosos. Esse titã consegue criar armas e estruturas usando a própria carne cristalizada. Espinhos, martelos, lâminas gigantes, tudo surge do chão instantaneamente. E existe um detalhe extremamente apelão. O usuário não precisa ficar dentro da nuca, ele pode controlar o titã à distância, tornando quase impossível descobrir onde o verdadeiro corpo está escondido. Lara Tibur provavelmente herdou esse poder muito mais como um símbolo da família, do que como uma guerreira de verdade. Os Tybur sempre controlaram tudo nas sombras, então é bem provável que ela nunca tenha precisado lutar seriamente antes. Em 5º lugar está o Titã Fêmea. E, sinceramente, Annie Leonhardt transformou esse titã em um verdadeiro pesadelo. O Titã Fêmea consegue equilibrar praticamente tudo: velocidade, força, resistência, inteligência em combate. Annie massacra vários membros experientes da tropa de exploração praticamente sozinha. E durante a perseguição na floresta, ela parece impossível de parar. O mais assustador é que ela luta como uma artista marcial dentro de um corpo gigante. Cada golpe parece calculado. Cada movimento parece preciso. E além disso, ela ainda possui uma habilidade extremamente perigosa. Quando o Titã Fêmea grita,
Os titãs puros ao redor enlouquecem completamente e correm em direção a ela. Isso cria um caos gigantesco no campo de batalha. O problema é que os próprios titãs tentam devorar o corpo dela também. Então essa habilidade funciona quase como um último recurso desesperado. Mesmo assim, o Titã Fêmea continua sendo um dos adversários mais aterrorizantes que os Scouts já enfrentaram. Na quarta posição está o Titã Bestial. Quando ele apareceu pela primeira vez, ninguém fazia ideia do que estava olhando, porque diferente de todos os outros titãs vistos até aquele momento, ele parecia um animal gigantesco. A forma de Zeke lembra um enorme macaco coberto de pelos, mas a aparência é a parte menos assustadora. O verdadeiro terror começa quando ele pega pedras do chão, porque nas mãos do Titã Bestial, simples pedaços de rocha viram projéteis supersônicos capazes de destruir dezenas de soldados instantaneamente. O massacre em Shiganshina prova exatamente isso. Vários membros da tropa de exploração são exterminados sem sequer conseguirem chegar perto dele. Nem mesmo Erwin consegue sobreviver. E embora Levi consiga derrotar Zeke brutalmente depois, isso não muda o fato de que o Bestial é um dos titãs mais perigosos da obra inteira, principalmente por causa do sangue real de Zeke. Graças ao fluido espinhal dele, qualquer pessoa contaminada pode ser transformada em titã apenas com um grito, e isso transforma Zeke em praticamente uma arma biológica viva. Em terceiro lugar está o Titã Blindado. O Titã Blindado é praticamente uma muralha viva andando pelo campo de batalha. Desde a primeira vez que apareceu destruindo as muralhas, ficou claro que esse monstro era diferente de qualquer outro titã. A principal característica dele é a armadura. O corpo inteiro é coberto por placas endurecidas extremamente resistentes, funcionando como uma proteção natural contra praticamente qualquer ataque. Canhões, explosões e lâminas de aço ultra resistentes. Em vários momentos da história, soldados atacam diretamente o Titã, só para ver as lâminas quebrarem no impacto. Só que essa armadura não serve apenas para defesa. Quando o blindado corre ou desfere golpes, o impacto vira algo devastador, e qualquer um no caminho simplesmente é atropelado. Mas toda essa resistência também traz uma grande desvantagem. O peso da armadura reduz bastante a velocidade do Titã. Então, com isso, o Titã Blindado também consegue usar endurecimento cristalizado, criando garras nas mãos e nos pés para escalar muralhas e aumentar ainda mais seu poder ofensivo. Mesmo assim, o blindado não é invencível. Conforme as armas evoluem ao longo da história, começam a surgir armamentos capazes de atravessar sua defesa. O Titã Blindado continua sendo um dos titãs mais intimidadores da série inteira, porque não importa quantas vezes ele seja derrubado, ele sempre levanta de novo. Na segunda posição está o Titã de Ataque, e esse aqui vai muito além de força física. O Titã de Ataque possui uma habilidade que praticamente quebra as regras do próprio tempo. Todos os portadores desse Titã estão conectados através das memórias. Passado, presente e futuro acabam se misturando. Eren Kruger, Grisha Jäger, Eren Yeager, todos compartilham fragmentos das experiências uns dos outros. Isso permite que o Titã de Ataque enxergue acontecimentos que ainda nem aconteceram. E é justamente por causa disso que Eren consegue manipular vários eventos da história. O mais assustador é perceber que muitas coisas já estavam acontecendo exatamente como ele queria desde o começo. O Titã de Ataque sempre lutou por liberdade, sempre avançando sem obedecer ninguém. Não importa o tamanho do inimigo, não importa quantas pessoas precisem morrer no caminho. Em primeiro lugar, está o Titã Fundador, o Titã original, a origem de todos os outros, o poder mais absurdo de todo o universo de Attack on Titan. Foi esse titã que nasceu quando Ymir Fritz entrou em contato com a criatura conhecida como Centopeia Brilhante. E desde então, o fundador se tornou praticamente um poder divino. Ele consegue controlar outros titãs, manipular corpos eldianos, alterar memórias e até modificar completamente a realidade da raça de Ymir. Mas tudo fica ainda mais assustador quando Eren desperta sua forma final. O chamado Titã do Apocalipse, uma criatura gigantesca, esquelética e impossível de compreender. Seu tamanho parece ultrapassar qualquer coisa já vista antes, e atrás dele marcham milhares de titãs colossais, destruindo o mundo inteiro. O estrondo não parecia uma simples guerra, parecia o fim da humanidade acontecendo diante dos olhos de todo mundo. E por causa disso, o Titã Fundador permanece como o titã mais poderoso de Attack on Titan. E no final de tudo, uma coisa fica clara. Attack on Titan conseguiu transformar cada um dos 9 titãs em algo único. Alguns foram feitos para destruição, outros para guerra, e alguns simplesmente pareciam poderes divinos andando pela Terra. Mas agora eu quero saber de vocês. Esse ranking faz sentido? O Titã Fundador realmente merece o primeiro lugar? Ou existe outro titã que vocês acham ainda mais absurdo? Comenta aqui embaixo qual é o seu titã favorito, e qual vocês mudariam de posição nessa lista. E se vocês curtiram o vídeo, já deixa o like e se inscreve, porque ainda tem muito conteúdo de Attack on Titan vindo por aí.